Sejam muito bem-vindos, meus caros, e vocês devem estar todos lembrados daquele que foi um dos maiores ataques à liberdade de imprensa do ponto de vista europeu que eu tenho memória, que foi o impedimento, a ilegalização da atividade de uma revista de direita alemã, com a justificação do discurso de ódio, aquelas coisas todas que vocês já estão habituados. No entanto, parece que essa revista ganhou uma pequenina batalha contra o Tribunal Administrativo Federal, acho que é assim que se chama na Alemanha, tendo em conta que conseguiu o levantamento desse impedimento legal de atividade. No entanto, esse levantamento é apenas temporário e, portanto, vamos ver como é que isto aconteceu, quem é que foi o responsável e porquê que efetivamente houve um levantamento, se havia razões para ilegalizar essa revista de forma adequada. Vamos então ver aqui. Eu acho que isto é puramente um ataque à liberdade de imprensa do ponto de vista do chanceler alemão, porque apoiou esta ilegalização e, portanto, o chanceler alemão neste momento está-se a colocar do lado dos tiranos, é tão simples como isto. Tribunal levanta proibição de revista de direita alemã. A democracia derrota a ditadura, postou o editor-chefe da revista no X, portanto, antigo Twitter. Um tribunal administrativo federal na Alemanha suspendeu temporariamente a proibição da revista de direita Anti-Establishment Compact. Portanto, é como eu vos disse, isto é apenas um levantamento temporário. Não sei se vai voltar a ser proibida, mas habilitam-se a isso, como sabem. O Ministério do Interior, liderado pela social-democrata Nancy Faeser, proibiu a Compact no mês passado por incitar ao ódio e propagar agressivamente a queda da ordem política. O Ministério não apresentou nenhuma evidência de que a publicação tenha violado leis criminais. Críticos do governo, incluindo o partido da oposição antiglobalista AfD, acusaram o governo liberal de esquerda de uma ação claramente politizada para silenciar opiniões indesejáveis. E é o que eu acho sinceramente que é, tendo em conta que nenhum destes senhores, destas senhoras, foram capazes de apresentar provas de que a revista fosse de tal maneira inconstitucional que apregoasse ideologias políticas proibidas pela Constituição, como é, por exemplo, o nazismo e como deveria ser o comunismo. Não houve nenhum tipo de prova específica de que isso fosse apregoado, porque, como sabem, este tipo de propagação de ideologias é proibido, pelo menos na Constituição portuguesa. Como sabem, por exemplo, os partidos fascistas não podem ser legalizados pelo Tribunal Constitucional e, portanto, este é um dos grandes argumentos que a esquerda não gosta, tendo em conta que o Chega está legalizado, e dou o exemplo português, de que chamam o Chega de partido fascista, dizem que é fascista quando isso é falso, e quando o Tribunal Constitucional reconheceu que o partido não é fascista, tendo em conta que o legalizou. E, portanto, se o Tribunal Constitucional aprovou o Chega, não há provas nenhumas de que o Chega seja fascista, a não ser os comentários de bocas sujas por parte da esquerda. O editor-chefe Jürgen Alser chamou a proibição de um golpe contra a liberdade de imprensa. No entanto, o Tribunal na cidade oriental de Leipzig disse na quarta-feira, 14 de agosto, que não era possível determinar se o Compact atendia aos fundamentos para a proibição. O Tribunal disse que encontrou evidências de que a publicação violava a dignidade humana, mas disse que defender uma imprensa livre teve precedência na sua decisão de anular a proibição. E, portanto, nós não temos que gostar. E aliás, eu também não me identifico com tudo o que é dito por alguns dos membros desta revista, mas eu não tenho que apregoar a proibição da liberdade de imprensa só porque eu não gosto. Tem que haver motivos legais para que isso aconteça. E, portanto, se não está a ser nada apregoado com provas legais de que deva ser ilegalizado, há alguma prova legal de que isto viole direitos garantidos pela Constituição? Há alguma prova legal disso? Não há. Porque se houvesse, eu posso-vos garantir que essas provas seriam logo aproveitadas pelos líderes globalistas que querem banir a liberdade de imprensa e que não estão interessados na liberdade de imprensa. Como eu já tinha dito num vídeo de há 2 dias, os europeus estão com problemas sérios em várias áreas do seu normal funcionamento social. No entanto, a preocupação não só destes governos individualmente falando, como dos burocratas em Bruxelas, é a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estas são as preocupações. E, portanto, o livro 1984 do George Orwell está cada vez mais atual e que ninguém tenha dúvidas disso. Depois do veredito do tribunal, Jürgen Alser disse que a decisão foi uma maior triunfo na história das notícias. Ele expressou a sua confiança de que a revista venceria o seu apelo geral também. Num vídeo postado no X, ele disse: David derrota Golias, o Compact derrota Faeser, a democracia derrota a ditadura e o povo derrota o regime. Hoje o Tribunal Administrativo Federal colocou a proibição do Compact no gelo, portanto, congelou essa proibição. Agora podemos continuar a trabalhar em paz por pelo menos, portanto, este congelar dessa ordem dá espaço aos editores e a quem escreve para a revista de trabalhar mais 2-3 anos.
digamos. Não fazia ideia. Isso é interessante e é positivo. A co-líder da AfD, Alice Weidel, disse à luz da decisão judicial, Nancy Faeser deveria renunciar ou ser demitida do seu cargo ministerial pelo seu ataque descarado à liberdade de imprensa e por tentar minar um direito fundamental. É verdade, meus caros. Isto é tão simples como isto. Efetivamente, estas pessoas são muito defensoras da liberdade de expressão, pelo menos quando vocês estão de acordo com as ideias. Porque eu não vejo de que forma é que um Estado democrático pode proibir ideias que são contra um governo. Quer dizer, quem proibia ideias contra o governo e contra o Estado era o Stalin e Lenin na União Soviética. Aliás, Stalin chegou mesmo a expulsar Trotsky. Não sei se sabiam disso, mas ficam a saber. Stalin expulsou o próprio Trotsky do Partido Comunista na altura. E, portanto, efetivamente, nós não podemos andar por aqui a dizer que, e tal, nós gostamos da liberdade de expressão, mas depois criticamos um governo com o qual nós simpatizamos e, de repente, já não se pode ter liberdade de expressão. Isso é tirânico. Isso é tirania pura e dura. O Compact é uma publicação anti-establishment e anti-imigração que foi fundada em 2010. Tinha uma circulação de 40 mil exemplares na época da proibição. Tem uma conta no X ativa com 48 mil seguidores e um canal no YouTube com 341 mil seguidores. Para contornar temporariamente a proibição, o conteúdo da edição inédita de agosto do Compact foi reembalado e publicado no início deste mês sob o título de Nancy, em referência à Ministra do Interior. Portanto, eu isto já tinha explicado. A Ministra teve direito a um nome nesta reedição da revista, tendo em conta que ela proibiu a revista original. Mas bom, meus caros, isto são boas notícias, isto é uma vitória da liberdade de imprensa. Porque, enquanto somos apelidados à direita de ditadores de antidemocráticos, vemos a nossa liberdade de expressão e de imprensa ser impedida pelos ditos defensores da democracia. Portanto, nós podemos ser muito liberais e muito defensores da democracia, pelo menos quando estamos favoráveis a ideologias globalistas e progressistas. Portanto, se nós formos globalistas, viva a liberdade de imprensa, viva a liberdade de expressão. Se nós formos críticos, se formos nacionalistas, etc., e tal, não podemos falar porque discurso de ódio e aquelas coisas todas. Meus caros, um governo ser criticado é uma coisa com a qual o próprio governo tem que aprender a viver, porque em democracia, ainda para mais em democracias liberais, em que dizemos ser tanto defensores da liberdade de expressão e de imprensa, temos que nos habituar a ouvir críticas, e nós não temos que gostar das críticas, nós nem sequer temos que ver as críticas como legítimas, nós temos que comer e calar. Podemos responder, obviamente, podemos dizer, e tal, eu não concordo com essa crítica porque isto, aquilo e o outro. Agora, não vamos impedir que a crítica seja feita, porque senão estamos a entrar numa situação complicada e a abrir precedentes com os quais não sabemos lidar. Mais uma vez vos digo, isto são procedimentos da Alemanha Nacional Socialista e da União Soviética, entre Stalin, Lenin, Hitler. Portanto, isto são procedimentos de ditadores totalitários. Não estamos a falar de democracias liberais e de defensores da democracia. Portanto, ou ouvimos críticas e temos capacidade para lidar com elas. Eu, por exemplo, que não sou uma figura pública, não tenho qualquer tipo de relevância do ponto de vista nacional, eu estou aqui diariamente a ser insultado e a ouvir críticas. Aliás, eu já tive um seguidor a enviar-me mensagens a dizer porque é que eu não bloqueio pessoas que andam por aí a fazer comentários negativos. Não bloqueio. Efetivamente, as pessoas têm direito a isso. Se me apetecer responder aos meus críticos, respondo. Se não me apetecer responder, não respondo. Porque eu também não devo justificações ideológicas a ninguém. Porque, de repente, estas pessoas que vêm para os comentários dizer algumas coisas, quase que dá a sensação que eu tenho que justificar as minhas convicções ideológicas a alguém. Meus caros, eu não devo justificações a ninguém. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que subscrevam o canal e que daí eu gosto deste vídeo. Entretanto, estamos a chegar aos 4.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.